Qual a diferença do jiu-jitsu Gracie pro jiu-jitsu japonês, pro original, que é japonês? Boa pergunta. Quando meu tio, meu avô Gastão, em 1900, há 100 anos atrás, era um cara muito influente na época, chegou naquela época, mais ou menos 1914 ou 15, veio para o Brasil o Mitsui Maeda, que era professor de jiu-jitsu do Japão. Ele, meu avô, ajudou o professor Maeda a se estabelecer em Belém do Pará. Então o professor Maeda, para mostrar gratidão ao meu avô, se ofereceu a ensinar o jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que na época tinha 13 para 14 anos de idade. O tio Carlos praticou com esse professor japonês durante alguns anos, e quando a família Gracie mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o tio Carlos, com 18 para 19 anos, abriu a Academia Gracie e começou a ensinar aos amigos e compartilhar com os irmãos dele mais novos o jiu-jitsu japonês que ele tinha aprendido com o professor Maeda. O meu pai, Hélio Gracie, era um cara de saúde muito frágil. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal. Então os médicos, na época, recomendaram que ele praticasse nenhum esporte. Ficar só assistindo os irmãos fazendo jiu-jitsu. O meu pai era 11 anos mais novo que o meu tio Carlos, entendeu? Então, ele ficava só assistindo os irmãos praticar, aquele negócio todo. Então, um dia, depois de muitos anos assistindo os irmãos praticar jiu-jitsu e decorar as técnicas e tal, os meus tios, uma vez, não estavam em casa e um aluno chegou para tomar uma aula com eles. Como não tinha ninguém em casa dos irmãos mais velhos, o meu pai se ofereceu a dar aula para esse aluno. Então, o aluno aceitou a ideia e o papai foi no ringue e deu aula pro cara. Quando o meu tio Carlos chegou atrasado, se desculpando, desculpe pelo atraso, vamos fazer a nossa aula agora, o aluno falou, não, eu tomei aula com ele e gostei. Aliás, eu quero ser aluno dele daqui para frente. Então o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno. O que o papai percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia memorizado assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu requeriam uma certa habilidade física, de força e tal, que ele não tinha. Então, através da experimentação, o papai começou a modificar esse movimento do jiu-jitsu japonês para adaptar para a fraqueza que ele tinha, para a sua falta de força física que ele tinha na época. Essa modificação do jiu-jitsu japonês, que requeria um pouco de habilidade, força, tal, que ele não tinha, transformado para um jiu-jitsu por galinha morta, como o papai gostava de dizer, é que deu origem ao que é conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu grego. E como você faz isso? É usando a força do oponente? É um sistema de alavanca? Isso é o que todo mundo diz, entendeu? A teoria é você usar a alavanca do seu adversário, mas o conceito é conseguir de uma maneira prática fazer isso para um cara bem fraquinho fazer com outra pessoa que seja mais forte. Então a ideia é essa, você conseguir usar o princípio de alavanca para que você não consiga ou não dê ao adversário a chance de usar mais força contra você. É tudo baseado no princípio de alavanca. Demais. Da mesma maneira que a gente consegue, se você tiver que levantar um carro, você não consegue. Mas se você botar o macaco embaixo do carro da maneira correta, você consegue levantar o carro. Você consegue levantar um carro? O macaco falasse, brincando. Comente, curta e compartilhe. Até a próxima.